Fala, fisioterapeuta! Estamos aqui de novo, trazendo conteúdo de qualidade para vocês e hoje vamos falar sobre um assunto muito legal, que eu gosto muito. Ele é cada vez mais de cunho fisioterapêutico, a não ser que tenha doenças associadas. Estou falando de cefaleia, dores de cabeça, enxaquecas. Aquele paciente, que tem aquela dor, que já fez vários exames, não encontrou nada, nenhuma doença, nenhum problema, olha que legal, já fez uma triagem prévia, já descartou as red flags que você teria que fazer esta avaliação, este descarte de doenças na sua avaliação. Esse paciente já vem triado para você com um problema funcional. E esse problema funcional é de função prerrogativa do fisioterapeuta tratar. Por isso, as cefaleias são cada vez mais de tratamento fisioterapêutico. A grande maioria delas, salvo alguma doença esteja presente. Então, hoje vamos falar sobre cefaleia de Arnold ou neuralgia de Arnold. Bom, antes de começar a falar da cefaleia, você já sabe. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações para sempre que eu colocar uma nova aula com um novo conteúdo de qualidade gratuito para você possa estar por dentro aí de todo o material e praticar no seu consultório uma fisioterapia cada vez melhor. Bom, gente, sem me alongar muito, vamos lá? Vamos começar? Então veja bem, neuralgia de Arnold, ou cefaleia de Arnold. Quem que é o responsável por isso? Antes de a gente falar da neuralgia em si ou da cefaleia em si, vamos relembrar algumas estruturas que fazem parte da cervical alta do seu paciente. A cervical alta ela é composta por C2, conhecida como axis, C1, conhecida como atlas, e a articulação entre C1 e a parte condilar occipital, que algumas nomenclaturas as pessoas colocam como C0, mas enfim, é a articulação atlanto-occipital. Então, esse arcabouço de articulações forma a cervical alta do seu paciente. E temos músculos que estão ali e são especializados nesse controle de horizontalidade do olhar, que são reto menor posterior, reto maior posterior, reto menor em vermelho, reto maior em laranja, oblíquo superior, aqui em marrom, e oblíquo inferior em roxo. O que esses músculos, o que essa região tem a ver com essa cefaleia? Essa cefaleia, chamada cefaleia de Arnold, ela é causada por um nervo chamado nervo occipital maior. E o nervo occipital maior, ele vai emergir da raiz dorsal de C2 e vai subir, vai fazer a volta aqui, vai subir atravessando as fáscias superficiais da parte posterior do pescoço e cabeça e distribuindo aqui os seus ramos na região occipital até aproximadamente o ápice craniano, lá próximo da sutura lambidoide. Temos dois nervos, um de cada lado, um par de nervos. Logo, você já deve estar imaginando o quê? Você que me acompanha, sabe que a anatomia, a expertise clínica é fundamental e a gente vai associar isso então com evidências científicas e vamos ter o melhor dos mundos para diagnosticar e tratar nosso paciente. Então, este nervo, como ele sai ali da região da raiz dorsal de C2, se você tiver problemas, facilitações, sensibilizações na região de C2, isso pode estar gerando sensibilização desse nervo e, consequentemente, dor. Se você procurar nas minhas redes sociais, aqui no YouTube mesmo, no Instagram, você vai ver que eu já falei sobre nervo trigêmeo e cefaleias. Então, por exemplo, o paciente que tem bruxismo, ele pode gerar uma sensibilização desse nervo aqui. Se você quer saber como, vai lá e assiste essa aula, está bem explicadinho, de uma maneira bem simples e fácil, para você já fazer essas associações clínicas do seu paciente. Então, uma sensibilização da região de C2 vai fazer com que esse nervo também sofra com essa sensibilização, logo gerando as cefaleias. Outro
motivo, outra possível causa são compressões faciais no trajeto do nervo. Logo, como ele passa embaixo do oblíquo inferior, espasmos musculares nessa altura, problemas musculares aqui nos músculos da cervical alta também podem gerar esse tipo de dor por uma compressão do nervo. Se você conhece bem todo o sistema postural, neurofisiologia, você já sabe que problemas oculares, problemas do sistema estomatognático podem gerar uma alteração de função desses músculos aqui. Logo, fazendo com que os músculos trabalhem talvez numa tensão muito aumentada e gerar compressão desse nervo. Se você não tem domínio desse assunto, tem um vídeo aqui que você pode clicar aqui e acessar, uma aula que eu gravei no YouTube explicando essa correlação dos captores, olhos, sistema estomatognático, neurofisiologicamente, como que isso se associa às questões posturais, podendo então estar comprometendo o trajeto do nervo occipital maior. E uma outra possível causa são aderências na passagem do nervo das camadas profunda para superficial. Então, nos canais faciais onde o nervo de Arnold, o nervo occipital maior, tem que atravessar as fáscias, se você tem lá pontos de fibrose, densificação, que são problemas que acometem o sistema facial, isso pode estar comprimindo o nervo. Uma fibrose, uma densificação podem ser oriundas de traumas, inflamações que o paciente teve ali na região, enfim. A gente tem aí um escopo de etiologias que podem causar esse problema. Tá, Diego, mas o paciente veio no meu consultório, fez aquele monte de exame, ressonância, tomografia, eletroencefalograma, enfim, fez tudo o que tinha que fazer e não deu nada. Chegou lá, como é que eu vou saber se ele tem a neuralgia de Arnold ou não? Então vamos lá, gente, ó. Clinicamente falando, o que vocês já vão perceber? Se estamos falando de uma dor neuropática, estamos falando de uma dor nervosa, então o paciente ele vai ter características do sistema nervoso, né? Então com alteração de sensibilidade, coisas do gênero associada à dor. Porém, para a gente ser mais específico, mais analítico, vamos seguir, né, os critérios da Associação Internacional de Dor de Cabeça. E essa Associação Internacional de Dor de Cabeça, o ICHD3, ele estabeleceu critérios para as mais diversas cefaleias, critérios científicos, e estes aqui são os da neuralgia de Arnold, que eu vou explicar agora para vocês. Então vamos lá. Primeiro, falei para vocês que nós temos dois nervos. Na grande maioria das vezes, a dor ela é unilateral, vai afetar somente um lado. Porém, é possível o paciente ter dos dois lados. Então ele coloca aqui, ó, dor unilateral. Ou seja, caso a dor seja bilateral, eu tenho que ver se esses dois outros critérios estão presentes. Dores paroxísticas, ou seja, dores que aparecem em períodos intermitentes e tem como gatilho atividades, estímulos que seriam inócuos. Então o paciente ele recebe um estímulo que seria inócuo e isso vira dor. E essa dor ela acontece em períodos, de espaço em espaço de tempos, não é uma dor contínua, é uma dor intermitente. Então isso é chamado de dor paroxística. E além dela ser paroxística, ela tem que ter característica intensa e aguda. Intensa por ser forte e aguda no sentido do tipo de dor, a sensação do paciente. Pontada, facada, agulhada, esse tipo de sensação. E, além disso, caso ela seja bilateral, ela tem que respeitar o trajeto dos nervos occipitais. Então, como a gente está falando de uma neuralgia, uma dor neuropática, as dores neuropáticas, todas elas, têm que acontecer no trajeto do nervo que está em sofrimento. Ok, gente? Isso é muito importante. Além disso, o paciente vai ter alterações de sensibilidade, vai ter dor de maneira espontânea ou estímulos inócuos gerando dor, tender points no trajeto do nervo ou trigger points à altura de C2. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você for palpando lá na região occipital,
o trajeto do nervo, você vai achar vários pontos dolorosos, os tender points, e se você palpar lá em C2, vai ter um trigger point, ou seja, você vai apertar em C2 e o paciente vai falar assim para você, olha, estou sentindo exatamente a dor de cabeça que eu te relato. Então você está apertando em C2 e ele sente a dor vir pela região occipital e subir pela cabeça, ok? Além disso, a dor cessa com bloqueio anestésico do nervo. Claro, se é uma dor neuropática, eu gero uma anestesia do nervo, bloqueei a transmissão nervosa, a dor tem que cessar. Então isso aqui não é um tratamento eficaz a longo prazo, mas em termos diagnósticos ajuda muito, dá um conforto para o paciente no momento e ajuda a ratificar que é esse o problema. Porque se eu bloqueei o nervo e parou de doer, o problema é naquele nervo. E nosso último critério é o critério de exclusão, ou seja, você seguiu os parâmetros, os guidelines da Associação Internacional de Cefaleias e dentro dos critérios de inclusão para cada tipo de cefaleia, para cada tipo de dor, o paciente não se enquadra em nenhum outro tipo. Ele não se enquadra em nenhum outro tipo, só sobrando este tipo de cefaleia aqui, no qual ele se enquadra. Então isso também é um critério diagnóstico para a cefaleia. Gente, temos um público muito grande que possui, que sofre de cefaleias. Logo, é uma grande área de atuação nossa, que a gente tem resultados muito bons, muito eficazes com esse tipo de paciente. Então aproveite, chegue no seu consultório e já comece a avaliar, a tratar os seus pacientes com essas cefaleias, já se tornando aí um profissional acima da média. Então, vamos juntos, vamos construir uma fisioterapia de alto padrão, uma fisioterapia padrão ouro, colocar a fisioterapia no topo da pirâmide. Vejo vocês por aí, seja o fisioterapeuta campeão.